Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 24 de fevereiro. O tema do nosso devocional é Dê um passo à frente. O nosso texto base está em Lucas capítulo 11, versículo 28, que diz: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vamos ler uma parte do nosso devocional que diz: Em meio a multidões de pessoas solitárias, você precisa dar um passo à frente. Muitas das pessoas que foram salvas por um encontro com Jesus tiveram que romper com os limites desse confuso coletivo e ir além de ser mais um entre tantos. Em Mateus capítulo 5, versículo 1, vemos que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. As multidões e os discípulos sabiam que quando um mestre se assentava, iria ensinar, mas nem todos deram um passo à frente para se sentar aos seus pés e ouvi-lo. Esse cenário define bem quem é discípulo e quem é multidão. Por que a multidão não dá esse passo à frente para ouvir a instrução de Jesus? Talvez porque este agrupamento é geralmente motivado pelo que deseja receber, experimentar, assistir, enquanto os discípulos se movem pelo anseio de se tornar. O discípulo é aquele que dá um passo à frente porque quer ser como o seu mestre. Então esse devocional, ele vai falar um pouco dessa relação de Jesus com as multidões e com os discípulos. E essa reflexão ela é muito atual, porque em meio a uma cultura que valoriza consumo imediato, a busca por benefícios pessoais, os discípulos de Jesus são aqueles que dão um passo à frente, rompendo com essa simples posição de ser mais um na multidão. Mas o que pode significar ser multidão ou se comportar como multidão? Ser multidão nada mais é do que viver sem uma convicção própria, sendo totalmente influenciado por impulsos coletivos, emoções passageiras e circunstâncias momentâneas. Na Bíblia, as multidões seguiam Jesus, mas poucas pessoas das multidões o buscavam com profundidade e com compromisso. Mateus capítulo 9, versículo 36, mostra que Jesus tem olhos para as multidões, e é interessante observar que Jesus tinha um olhar individualizado. O texto fala que, olhando para as multidões, se compadeceu delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ele percebeu pessoas aflitas, pessoas cansadas, pessoas desorientadas. Ele tinha a capacidade de se identificar com a dor do indivíduo dentro da multidão. E quando ele olha para a multidão, ele se compadece, ele tem compaixão e chama os discípulos para que junto com ele roguem ao Pai para que envie mais trabalhadores. Então, não estamos falando que Jesus não se importa com as multidões, mas estamos falando para que você se torne um discípulo de Jesus, você tem que romper com o ser multidão. E uma pergunta que pode surgir nessa meditação é: o porquê que alguém aceitaria a condição de ser multidão? Por que as pessoas tendem a se esconder dentro da multidão? Algumas possibilidades. Primeiro, estar no meio de uma multidão de pessoas te possibilita viver no anonimato. Na multidão não há uma cobrança por posicionamento pessoal. Na multidão você evita assumir responsabilidades individualmente. Então existem momentos da nossa vida em que nós desejamos ser multidão, em que nós desejamos ficar no anonimato, em que nós preferimos não ser vistos para que não possamos ser de alguma maneira cobrados, exigidos em algum posicionamento específico. Outro aspecto interessante é a falsa sensação de
segurança. Estar no meio de uma multidão de pessoas pode nos transmitir a sensação de estar cercado e assim gera uma ilusão de proteção e de segurança. Muitas pessoas procuram estar no meio de uma multidão por se sentir num ambiente mais seguro. Mas ser multidão pode me dar a sensação de estar seguro em que sentido? Um dos principais sentidos em que nos sentimos seguros no meio de uma multidão é no sentido de não nos sentir culpados. Como assim? No comportamento coletivo, o indivíduo pode agir sem se sentir responsável por aquilo que está fazendo. Nós vemos isso claramente nas torcidas organizadas em campos de futebol. Parece que quando eles são multidão, eles agem de forma brutal, sem se sentir responsáveis por aquilo que estão fazendo. É como se dentro da multidão eu estivesse seguro de ser responsável por aquilo que está acontecendo. O problema é que essa perda da individualidade dentro do ser multidão vai fazer com que você se torne mais vulnerável a influências externas, ou seja, a multidão composta de indivíduos despersonificados é facilmente manipulável. Quando a multidão é composta de pessoas que perderam a sua individualidade, essa multidão se torna manipulável por líderes políticos, religiosos e por toda a cultura de massa. Um exemplo claro disso está no fato da mesma multidão que aclamou Jesus como Rei dos Judeus em Marcos capítulo 11, versículo 9, é a mesma multidão influenciada pelos líderes religiosos que vai pedir pela sua crucificação em Mateus 27. Um outro exemplo que nós temos na narrativa de Atos, capítulo 19, versículo 32, é que uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam os motivos por que estavam reunidos. Esse é um episódio que acontece na terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso, mostrando claramente que uma multidão age por impulso e não por convicção. Uma multidão segue tendências sem reflexão crítica. Uma multidão pode ser irracional e violenta por agir no efeito manada. Uma multidão busca por experiências emocionais e não por um compromisso verdadeiro com Jesus. Uma multidão tende a mudar de opinião conforme a influência manipuladora que atua sobre ela. Então essas são algumas características do ser multidão ou do se sentir multidão. E hoje nós identificamos um novo tipo de multidão que são as massas. Essas massas também são manipuláveis, só que essas massas são influenciadas pelos meios de comunicação e pelas tendências culturais. Diferente das multidões, essas massas elas criam uma falsa sensação de pensamento crítico, mas na verdade não passa de uma reprodução, uma repetição das ideias que elas ouvem dos meios de comunicação. Esse processo de manipulação das massas é reconhecido por massificação, como um fenômeno social, um fenômeno cultural, no qual os indivíduos, assim como na multidão, perdem a sua identidade e passam a agir de forma homogênea, ou seja, influenciados pelos padrões impostos pela coletividade, através da cultura, da mídia, da religião, da política, da economia, mas diferente da multidão que reage a estímulos momentâneos e emocionais, as massas são manipuláveis de forma contínua e sistemática. Um exemplo dessa influência contínua e sistemática está no consumo ditado pela moda e as suas tendências, que faz com que as pessoas comprem o que está em alta sem refletir na sua necessidade real. Um outro exemplo está nos movimentos ideológicos que se tornam dogmas sociais ao ponto de quem pensar diferente ser cancelado ou marginalizado. Um outro aspecto tem a ver com a cultura digital
digital, onde as opiniões populares são seguidas sem questionamento, sem reflexão, e a viralização de conteúdos define a verdade que vai ser aceita. A questão é que Jesus nos chama para dar um passo à frente do ser multidão, um passo à frente de todo esse esquema de massificação. Por que é tão importante deixarmos de ser multidão? Porque a multidão não pensa, a multidão é reativa, porque a multidão não se move por convicção e muitas vezes é movida contra a própria verdade, porque a multidão pode ser enganada, pode ser manipulada, porque Deus deseja um relacionamento pessoal e não um relacionamento coletivo e impessoal. Nós identificamos histórias impactantes no Novo Testamento de homens que tiveram uma experiência pessoal com Jesus a partir do momento que romperam com a multidão, que deram um passo à frente do ser multidão, como a mulher do fluxo de sangue em Lucas 8, que rompeu com os seus medos, que deu um passo à frente no meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Assim como Bartimeu em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que também deu um passo à frente à multidão, não se limitou a ser multidão e clamou por Jesus até que Jesus parasse e teve uma experiência pessoal com Jesus. Assim como Zaqueu, que antecipou a multidão, que literalmente estava à frente da multidão, foi visto por Jesus e teve uma experiência pessoal de salvação com ele. Assim como os 4 amigos do paralítico de Marcos capítulo 2, que não se contentaram em ser multidão, em ver de longe, mas deram um passo à frente, foram ousados, abriram o teto, desceram o leito e proporcionaram uma das experiências mais incríveis do Novo Testamento. Todos esses exemplos mostram claramente a necessidade de romper com esse sentimento de ser mais um entre tantos, essa condição de multidão, termos fé, coragem e decidirmos buscar uma experiência pessoal com Jesus. Como que nós podemos deixar de ser multidão? Não estou falando apenas de você sempre estar no meio de muita gente, mas ter o sentimento de ser só mais um e não ter essa perspectiva da relação pessoal com Jesus. Primeira coisa é ter consciência da necessidade de uma relação pessoal, de você romper com os limites da experiência coletiva, não basear a sua espiritualidade na experiência coletiva. Assim como você ora o Pai Nosso coletivamente, experimentar entrar no teu quarto e falar com o teu Pai pessoalmente. Essa é uma decisão muito importante. Sair do comodismo para que você possa assumir as responsabilidades pessoais, você sair do anonimato, você se expor para que possa ser exigido, para que possa então experimentar crescimento espiritual. Aí você vai começar a ser guiado pessoalmente pelo Espírito Santo e não emocionalmente pelas massas. Deixar de ser multidão implica ter a consciência de que não podemos mais nos contentar em sermos espectadores, consumidores, mas que precisamos nos envolver, nos comprometer com um processo de discipulado, de seguir fielmente Jesus como nosso mestre. Então, a partir do momento que damos esse passo à frente, estamos nos apresentando a Jesus como discípulos, como aqueles que estão respondendo o seu chamado para segui-lo, não mais movidos por aquilo que desejam ter, mas movidos por aquilo que desejam se tornar. E embora Jesus expresse o seu amor por todos e se compadeça das multidões, ele mostra claramente uma distinção entre o ser discípulo e o ser multidão. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, na parábola fundamental do bom semeador, quando os discípulos se aproximam dele para perguntar a respeito do significado da parábola, ele vai responder: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não.
Há uma diferença muito grande no nível de entendimento que é alcançado pela multidão e pelos discípulos. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que Jesus contava as parábolas para que ficasse mais fácil das pessoas entenderem os princípios do reino de Deus. Mas na verdade, aqui em Mateus capítulo 13, ele vai falar que é justamente o contrário disso. Ele contava as parábolas para fazer a distinção de quem eram os discípulos e de quem era a multidão. Por que Jesus falaria algo para que as pessoas não entendessem? Ele mesmo explica que as multidões não entendiam porque ouviam com má vontade, ou seja, sem a disposição de compreender, por estarem movidos por aquilo que queriam receber e não por aquilo que precisavam aprender com Jesus. Como que os discípulos respondem às parábolas de Jesus? Os discípulos respondem perguntando, procurando saber. Essa é uma das principais diferenças entre multidão e discípulo, que discípulos perguntam, porque discípulos se importam com o que está sendo ensinado, se importam com as palavras do seu mestre e anseiam compreender para encarnar, para viver e se tornar como ele. Pensando nisso, surge um questionamento. Como que milhares de cristãos hoje se comportam diante do ensino da palavra, diante das escrituras? Será que hoje nos comportamos como multidão ou nos comportamos como discípulo? Será que hoje ouvimos palavras, não entendemos palavras e voltamos para casa como se nada tivesse acontecido, motivados mais por bênçãos recebidas do que por princípios a serem aprendidos? Ou será que nos comportamos como discípulos? Será que ficamos inquietos quando somos ministrados por uma palavra? Será que perguntamos ao Espírito Santo para que nos ensine o que ela significa? Será que perdemos o sono diante daquilo que temos ouvido do Senhor? Será que procuramos compreender até que possamos praticar, experimentar e nos tornar? O fato é que a falta de disposição em compreender compromete o nível de experiência que as pessoas têm com Jesus. Por isso que as pessoas ouvem o Evangelho, mas não têm uma experiência de salvação e de conversão genuína, porque permanecem acomodados nas relações de consumo, nas relações idólatras de utilidade, ao invés de se permitirem ser provocados pela palavra, romperem com esse sentimento de ser multidão e assim terem uma experiência profunda e verdadeira com Jesus. Um outro exemplo claro dessa distinção entre o ser discípulo e o ser multidão está no Sermão do Monte, em que você vai ver ali a representação da planície e da montanha, uma perspectiva de Lucas e uma perspectiva de Mateus, porque Lucas capítulo 6 vai dizer que descendo eles parou numa planície, onde se encontraram muitos discípulos e uma grande multidão do povo se juntou a Jesus na planície, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Presta atenção. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurado sois vós. Olha que interessante, ele vai para uma planície, há uma grande multidão com ele na planície. Lucas dá uma ênfase na planície da multidão. E então Jesus olha para os discípulos e começa a falar sobre o Sermão do Monte, o tipo de gente do reino de Deus. Já Mateus, ele vai trazer uma outra perspectiva, porque fala que, vendo ele as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Todo mundo sabia que quando o mestre se assentava, ele ia ensinar. Porém, dentre toda aquela multidão que estava em volta de Jesus na planície, apenas os discípulos se aproximaram dele para ouvi-lo. A mensagem do Sermão do Monte é uma mensagem para todos, para que todos possam ouvir. Porém, nem todos conseguem entender, porque nem todos deram um passo à frente para ouvi-lo de perto,
para se apresentarem a ele como discípulos, mostrando claramente que a multidão tem uma tendência a ficar parada na planície, no plano, no mais confortável, naquilo que lhe é cômodo, naquilo que lhe beneficia, enquanto discípulos sobem um monte para se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. O fato é que discípulos são aqueles que dão um passo à frente. Em meio a multidões de pessoas solitárias, você precisa dar um passo à frente. Por quê? Porque aquele que dá um passo à frente é aquele que ouve. E Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. Porque o termo bem-aventurado no hebraico da palavra asher significa ir em frente, avançar, ser guiado, ser feito feliz. Portanto, bem-aventurado não se limita a alguém feliz, mas alguém que é feito feliz por progredir continuamente, confirmando o princípio de que o verdadeiro discípulo é aquele que está sempre um passo à frente, avançando, progredindo, sendo guiado, sendo conduzido, assim como Salmo 1 vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que medita e que é guiado pelo Senhor e não mais pelo conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Um exemplo muito claro disso está em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então, por meio de um desvendamento, de uma revelação divina, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. O que significa isso? Bem-aventurado és, significa você é aquele que deu um passo à frente, porque você ouviu algo do meu Pai ao meu respeito. Bem-aventurado és Simão, que vem de Shema, que significa aquele que ouve. Aquele que ouve é aquele que dá um passo à frente. Então esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para que paremos de nos comportar como multidão e comecemos a nos comportar como verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso que o convite de Jesus desde o princípio é: vem e vê. Saia de onde você está e veja como você nunca viu. E o nível de resposta a esse chamado de Jesus, o nível de comprometimento com esse princípio vai determinar a experiência da igreja que vamos viver. Por quê? Porque cada um vive a igreja que quer viver. Isso desconstrói o mito de não gostar de igreja grande por ser uma multidão, mas muitas pessoas vivem o sentimento de ser mais um entre tantos, mesmo quando congregam entre poucos. Não é a quantidade de pessoas que vai definir o nível de relação com Jesus e o nível de relação com os irmãos. Isso tem a ver com você dar um passo à frente, sair da postura passiva de espera que os pastores, que os ministros, que os irmãos provem alguma coisa a você, respondam a uma expectativa sua, ao invés de você dar um passo em direção a Jesus e aos irmãos e viverem as promessas de Deus de ser igreja aonde nós estamos inseridos. Dar um passo à frente implica abandonar a expectativa passiva do ideal imaginário de igreja para viver a realidade da vida da igreja local. Nós não ficamos paralisados pela igreja que ainda não somos, mas trabalhamos pela igreja que acreditamos que podemos nos tornar. Então, paremos de nos esconder atrás das justificativas do ser multidão para que possamos dar um passo à frente e viver a igreja que acreditamos, viver a igreja que queremos viver. Você vive a igreja que você quer viver, porque quem quer viver a igreja de verdade, viverá a igreja em qualquer lugar. Assim como
em qualquer lugar, sempre haverá alguém para responsabilizar pela igreja que você não é e pela igreja que você não quer viver. A igreja não é constituída de uma multidão despersonificada. A igreja não é um lugar para que nós venhamos nos esconder. A igreja é o corpo de Cristo, em que cada parte tem o seu papel e a sua função. E quando há a justa cooperação de cada parte, o corpo, a igreja, efetua o seu aumento e o seu crescimento. A igreja é um lugar em que somos muitos, mas cada um tem o seu papel, a sua função, tem o seu nome, a sua responsabilidade. Portanto, reafirmemos hoje o nosso posicionamento. Onde estamos? Quem somos? Como estamos nos comportando? Multidão ou discípulos? Pense sobre isso, medite sobre isso, ore sobre isso, compartilhe essa palavra com os seus irmãos. E eu estarei aqui esperando você no nosso próximo devocional.